vai dizer assim, ó. Capítulo 1 de Tiago, versículo de número 12, diz: Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado é o homem que suporta as tentações, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Tiago traz um lindo ensinamento para mim e para você nessa noite. Vamos mergulhar então nessa mensagem. E essa mensagem serve para quem, pastor? Essa mensagem serve para todos nós. Essa mensagem serve para mim e para você e fala profundamente ao nosso coração nesse dia. Mas especial, essa mensagem é para alguém que está nos processos difíceis da vida, sabe? Em especial, essa mensagem, esse texto, é para alguém que está sendo profundamente passando na prova, sabe? Sendo provado ali. É para alguém que está aguardando uma resposta. É para alguém que está aguardando um resultado. É para alguém que está perguntando para Deus e ainda não obteve o resultado final. É para alguém que está aqui hoje, que entende que na sua vida, tudo que está acontecendo à sua volta, que tudo que está acontecendo ao seu redor, você olha e você diz: eu não consigo compreender o porquê eu estou passando por isso. O porquê isso me sobreveio. O porquê isso está me afetando dessa maneira. É para alguém que veio aqui hoje, que está com muitas dúvidas, mas que precisa de respostas da parte de Deus. Então essa mensagem é para toda a igreja, é para todos nós. Então, igreja, neste dia, hoje, nós podemos perceber e já entender de antemão aqui, que todo o processo que eu e você venhamos passar, ou enfrentar, ou vivenciar, ele, no começo, não faz sentido algum. Porque você olha e diz: por que isso? Para que isso? Eu não estou entendendo por que está dessa forma. E aí, sempre no início de todo o processo, nós ficamos meio perdidos. Nós ficamos desbaratinados. Nós ficamos meio sem saber para onde ir ou o que fazer, porque nós não estamos entendendo o que esse processo tem na nossa vida, para que ele serve na nossa vida. Então, todo o processo no início fica muito confuso, fica muito perdido. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Todo o processo que inicia na nossa vida e que nós não estamos compreendendo, se você coloca Deus no meio do seu processo, se você coloca nas mãos do Senhor, pode ter certeza, no final deste processo, você e eu estaremos entendidos de tudo. A revelação vem, o conhecimento vem, a verdade vem, o Senhor responde, o Senhor fala, o Senhor mostra, porque com Deus todas as perguntas são sanadas. Em Deus, você e eu conseguimos respostas que nós não conseguimos compreender no início de nada. Então, nessa noite, nós podemos aprender com o Tiago, que veio ensinar, mas que tem alguém que também não só veio ensinar, mas provou, viveu e trouxe na prática tudo isso. Foi um homem que aprendeu a suportar, aprendeu a perseverar. Foi um homem que aprendeu a ser aprovado e ele recebeu a recompensa. Quem é este homem, pastora? Nós vamos então falar de um homem chamado José. Homem que sabe exatamente o que é viver neste versículo. Ser aprovado. Perseverar, ter esperança e fé. E esperar em Deus, para que a recompensa venha a acontecer. José, então, nós vamos falar deste homem nessa noite. E o início da história deste homem de Deus chamado José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, está lá em Gênesis 37. Inicialmente, quando você lê o capítulo de número 37, você já nota a história do menino chamado José. Ainda
muito moço, ainda muito jovem, um menino apenas de 17 anos. Ele está dentro da casa do seu pai, junto com os seus demais irmãos, e ele vive um momento legal na vida dele. É um jovem que, por mais que esteja com pouca idade, ele terá na sua vida um grande propósito, amém? E às vezes nós olhamos para um jovem, olhamos para uma criança, olhamos para alguém que tem pouca idade e não damos nada por ela ou por ele. Mas eu louvo ao Senhor que tem jovens neste lugar, que tem gente que tem pouca idade, mas que já tem tamanho propósito para a glória de Deus. É propósito grande, é propósito que realmente coloca esse jovem em um patamar diferente da juventude que nós vemos aí fora. Então você que é homem, mulher de Deus, que está aqui, que tem pouca idade, ei, mesmo assim, não se esqueça, Deus tem um grande propósito na sua vida. Não é porque você é novo, não é porque você é jovem, que o Senhor não tem promessas grandiosas para a sua vida e para a minha vida. E José é este jovem muito novo, de apenas 17 anos, mas que está na casa do seu pai. E eu acho interessante porque a Bíblia faz questão de dizer que José era o menino predileto do pai. Era o menino que era mais amado do que os seus outros irmãos. Ou seja, José tinha uma preferência de Jacó com José, e a Bíblia diz que era porque José era o filho da velhice de Jacó. Por isso ele tinha tamanha privilégios dentro da casa do pai. E ele vive na casa do pai de uma forma muito legal. Ele, uma certa vez, ganhou uma túnica colorida. Essa túnica é um exemplo de receber ali as coisas que o pai sempre dava para ele. Essa túnica tinha esse símbolo de favoritismo na vida dele. E a Bíblia explica que esse favoritismo atrapalha um pouco. Por quê? Todos os outros irmãos, seus 11 irmãos homens na casa de Jacó, começam a sentir muitos ciúmes e inveja do seu próprio irmão chamado José. Nós vemos ali que dentro da casa de Jacó tem um problema muito grande. Que problema era esse, pastora? Jacó dava preferências para José. Seus outros irmãos, por conta disso, ficavam muito chateados, aborrecidos. E a Bíblia faz questão de dizer que eles não falavam com José pacificadamente. Eles falavam com José de uma maneira que não conseguiam engolir José, porque ele era o preferidinho do papai. Ele era o queridinho do papai. E sabe, isso aqui nos remete a uma coisa que me veio e saltou à mente nesse momento. Por conta do grande amor do pai sobre a vida de José, então ele tem um problema instaurado dentro da sua casa, aonde os seus próprios irmãos querem o seu mal, aonde os seus próprios irmãos querem que ele seja destruído, destronado. E é impressionante como isso nos remete a Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus amou seu Filho Jesus ao ponto de derramar sobre ele o Espírito Santo, de lhe dar poder. E por conta disso, por causa disso, Jesus foi perseguido e odiado. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é amado do Pai, você é querido do Pai. Jesus, Deus te ama, tamanho é esse amor por nós. E aí você de repente olha para mim agora e diz assim: tá, pastor, e aí? E aí, irmão, dá para você entender o porquê que você sofre tantos ataques? Dá para você entender que José está sofrendo um ataque porque o pai lhe ama? Dá para você entender que Jesus foi traído pelos seus próprios irmãos, os judeus, que eram seus irmãos, porque Deus o amava de tamanhamente? Você tem noção de como que esse amor por mim e por você traz para a nossa vida também momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos que eu e você venhamos enfrentar de guerra, de perseguição, de inveja, de traição? Entendeu o motivo de você incomodar tanto? Você e eu somos amados do Pai. Nós somos luz, nós somos sal nessa terra, nós somos a diferença. Aonde nós estamos
nós atrapalhamos. Aonde nós estamos, nós incomodamos. Então, não dá para que você pense, por que fulano não se dá comigo? Por que aquela menina do trabalho, aquele rapaz lá do meu trabalho não se dá comigo? Porque você é amado do Pai e isso causa perseguição, isso causa incômodo, isso causa inveja, isso causa indignação. E aí você sofre esses ataques por conta do amor de Deus, porque o amor de Deus está sobre nós. Então não se esqueça jamais desse amor. E José, então, tendo isso dos seus irmãos, ele vive um momento agora difícil, porque o querido do pai, o amado do pai, sofre agora uma traição tamanha. Seus próprios irmãos armam uma armadilha e dizem, vamos matar José, vamos destruir José, vamos tirar José de circuito, porque nós não estamos mais aguentando esse rapaz, nós não estamos mais querendo ele perto de nós, então vamos acabar com ele. Então José começa agora nesse momento a receber dos seus irmãos injúrias, perseguições, e eles começam a tramar a morte de José. E a Bíblia conta todo o relato sobre a vida de José, deste menino, deste jovem ainda com 17 anos, já sofrendo tudo isso, já tendo esse plano planejado para que ele venha morrer por conta dos seus irmãos. E é interessante que isso, irmãos, não está vindo de um inimigo. Isso não está vindo de alguém que eles não conhecia, mas era alguém de dentro de casa. Eram os seus irmãos, era o seu sangue. Às vezes as nossas lutas, as nossas batalhas, a nossa angústia, a nossa perseguição não vem de quem de lá de fora, não vem de quem é desconhecido, sabe? Às vezes a maior perseguição que você e eu tenhamos é dentro, às vezes, da nossa própria casa, é dos próprios no meio da nossa parentela, daqueles que nós amamos, ou daquele que nos ama. Então você e eu sofremos traições, perseguições, injustiças, como José também começa a enfrentar agora. José é vendido, porque no meio dos 11 irmãos ali, eles começam a degradear e dizer, não, olha, não mata não, porque ele é sangue do nosso sangue, vamos vendê-lo. E aí eles decidem vender Jacó. A Bíblia diz que ele é vendido como escravo. Ele vai para uma terra peregrina chamada Egito, e ele vai como escravo, ele não vai como homem livre, ele vai como escravo para trabalhar como escravo, vendido por moedas. Isso me remete a Jesus, porque Jesus também foi vendido por moedas. Jesus também foi vendido porque José é um tipo de Jesus. Se você olhar bem a história de José, você vai lembrar sempre de Jesus, porque ele é um tipo de Cristo, ele é um tipo de Jesus aqui, teve na terra. E aí José é vendido por moedas pelos seus irmãos, ele chega ao Egito para trabalhar como escravo. E a Bíblia é linda, porque agora, ao chegar no Egito, José está no momento difícil da sua vida. O querido, o cuidado, o tratado, o bem tratado, agora está sendo servido como escravo. Humilhação, injúrias, trabalho forçado, trabalha sem ganhar 1 centavo, reconhecimento zero. Por mais que ele fizesse, por mais que ele fosse, ele não teria reconhecimento algum. Isso é muito ruim para alguém que se doa, para alguém que faz, para alguém que tem talento, que tem dom. E José se sente usado dessa forma, mas eu acho lindo, eu acho extraordinário. Porque em momento algum eu vejo José reclamar da sua situação. Em momento algum eu vejo José amargurado porque algo lhe sobreveio dessa forma. Eu vejo a vida dele e percebo que alguém que tinha a preferência do pai, o amor do pai, agora está longe desse amor, agora está separado desse amor, está privado desse cuidado do pai, mas ele não reclama. Ele não desiste de Deus, ele não desiste da sua fidelidade com o Pai, ele não desiste de ser quem ele foi criado para ser.
E isso aqui você precisa aprender com José. Nós precisamos aprender com José. O que você passa, o que você enfrenta, seja injúrias, seja perseguições, seja guerra, seja o ódio que alguém tenha por você, seja algo planejado contra a sua vida, seja lá o que for, meu irmão, não use isso para você estar entristecido, sabe? Para você dizer, olha, é melhor eu desistir da minha caminhada com Deus, é melhor eu deixar de ir à igreja, é melhor eu deixar de servir a Deus, porque não está adiantando. Quanto mais eu faço para Deus, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu dou, quanto mais eu sou fiel ao Senhor, mais eu sofro, mais eu tenho injuriações, mais eu venho sofrendo indignações. E José, meu querido, vem enfrentando isso, mas a Bíblia diz que ele continua perseverando. A perseverança não é fácil, porque o primeiro obstáculo que o cristão vê na sua frente já é um motivo para ele parar e desistir. Mas o que o Senhor quer dessa noite da minha e da sua vida é, meu filho, você vai passar pelas injúrias, você vai passar pelas traições, você vai passar pela injustiça, você vai passar pelo esquecimento, você vai ser esquecido em algum momento da sua vida, mas não se esqueça, eu estou e estarei contigo. Porque no capítulo de número 39... nós vamos perceber que a frase que marca esse capítulo é: e o Senhor estava com José. Estar com Deus, ou Deus estar conosco, não te isenta, ou não te deixa imune contra as adversidades, entenda? Não te deixa incapacitado de viver coisas ruins ou coisas que te sobrevenham de maneira muito ruim. É impressionante como que às vezes nós achamos que porque nós estamos com Deus ou porque Deus está conosco que nós não vamos sofrer nada. Quando que na verdade o que nós precisamos entender é estar com Deus, é saber que nós vamos enfrentar o dia mau, nós vamos enfrentar a enfermidade, nós vamos enfrentar as injúrias, nós vamos enfrentar as acusações, mas em todas elas o Senhor permanecerá conosco. O Senhor estará com você em todos os momentos da sua vida. Perceba, José está na casa do pai sendo muito bem tratado, mas algo ruim aconteceu. Agora ele está no Egito como escravo, esquecido, perdido, sozinho, abandonado. Mas a Bíblia faz questão de dizer: o Senhor estava com José. O Senhor era com José. E o que eu acho extraordinário é que mesmo como escravo, Deus usa ele poderosamente. Porque aquilo que Deus determinou para você ser, você será, pronto e acabou. Seja no deserto, seja no vale, seja onde for, Deus separou você para ser bênção. Deus separou você para ser milagre. Deus separou você para onde você colocar as mãos, ser abençoada. Deus te separou para quando você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar ser santificado. Então, meu irmão, eu não sei qual é a sua situação aqui hoje. Eu não sei se você tinha o amor de alguém, de um pai, de uma mãe, de um familiar. Eu não sei em que momento foi que o dia mal chegou. Eu não sei quem foi que te traiu, quem foi que te abandonou, quem te injuriou. Eu não sei quem se levantou contra a sua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer: independente do que você possa estar enfrentando aqui hoje, Deus é fiel e Ele diz: eu estou contigo, eu permaneço contigo e eu não te deixarei. José tem a Deus. Ele perdeu o pai, ele perdeu a sua casa, seu lar, mas ele ainda tem a Deus. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ele: você ainda tem Deus. Você ainda tem o Senhor.
Você ainda pode ter tantas outras coisas porque Ele está contigo. Então não se preocupe se você perdeu algo ou se você acha que perdeu algo. Porque o Senhor é fiel para restituir todas as coisas. E fazer de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for preciso. Ei, José está como escravo, mas ele não se comporta como um. Porque ele sabe quem ele é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Querem te tratar como escravo. Querem te tornar escravo. Querem fazer de você escravo. Mas deixa eu te dizer que o seu comportamento, que o meu comportamento, seja um comportamento de alguém que sabe quem foi que chamou. Quem foi que escolheu. Quem foi que determinou sobre a sua vida. A nossa história está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Então, sirva a Deus independente das circunstâncias. Adore ao Senhor independente da circunstância. Se alegre no Senhor independente do tamanho da sua tristeza. Mas faça para o Senhor. Porque você entende que você é alguém separado por Deus para estar passando no processo. Mas que uma hora essa recompensa vai chegar. José está lá na casa de Potifar como escravo, mas o Senhor estava com ele. E a Bíblia diz que tudo que José fazia dava certo. Tudo que José realizava, organizava, tudo que José administrava, prosperava. A Bíblia é tão poderosa que diz que Potifar, que não acreditava no nosso Deus, diz assim: eu bem sei que o Senhor está na vida desse rapaz. Que o Senhor é com ele, é com ela. Gente, é extraordinário porque quem olha para a sua vida diz assim: fulano conseguiu. Fulano saiu dessa. Como? Como é que foi isso? Como que aconteceu? Como é que ele se formou? Como é que ela conquistou? Como é que ela chegou lá? Como é que ele... Meu irmão, às vezes até o ímpio vai precisar olhar para a sua e para a minha vida e dizer: bem sei que é o Senhor que está sobre ele. Precisamos ser essa pessoa que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: Deus é na vida dele, é na vida dela. Essa semana eu vi algo tão poderoso, ao mesmo tempo triste, mas tão poderoso. E eu fiquei, Deus, que fé deste homem. Tem um cantor evangélico chamado Jonathan alguma coisa. E aí, acho que é Jonathan Calisto. E aí ele está com câncer no pulmão. Muito agressivo, por sinal. Só que, gente, quando ele abre aquela boca para louvar, sangue de Jesus. Sabe, ele já está todo debilitado, mas ele continua louvando ao Senhor. E quem faz isso? E ele diz assim, eu sei que Deus vai me curar. Ele fala. Ele grita para todos aqueles que assistem a ele, a todos que veem a ele. Ele fala, eu sei que Deus vai me curar. E eu fiquei assim, Senhor, quem olha com seu olhar humano, físico, natural, vai dizer: que homem louco. Não está vendo que é agressivo? Não está vendo que não vai vencer? Não está vendo que não vai dar certo? Meu irmão, deixa eu te dizer, tem gente olhando para mim e para a sua vida dizendo: está vendo? Não vai dar certo. Não vai dar em nada. Vai parar já. E se converteu? É fogo de palha. Daqui a pouco vai parar de caminhar em Deus. Esse aí não vai conquistar nada. Esse aí não vai ter nada. Meu irmão, tem que ter fé. Tenha fé e diga, mesmo que riam de você, mesmo que zombem de você está dizendo: eu sei que certamente o meu milagre vai chegar. Eu sei que certamente o Senhor há de se levantar ao meu favor. Quem olhasse para Jó diria que ele ia ter a vida restituída 2 vezes mais.
Certamente riam dele. Certamente diziam: Jó, já era, já foi, você já perdeu seus 10 filhos, você já perdeu seus bens, olha, tua esposa não está legal com você, já era para você, Jó. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que Deus mudou a sorte, o cativeiro daquele homem. Aquele homem sai das cinzas de alguém que estava sendo totalmente comido por uma doença, uma enfermidade que o consumia a sua pele. Jó fedia, Jó estava podre, vivo. Só que o Senhor é lindo porque restitui toda a vida de Jó. E a Bíblia diz que ele ainda tem outros e outros filhos. Você entende como que Deus pode fazer? Então quem olha para você e para mim diz: não vai dar em nada. Esse aí não vai conseguir, não vai chegar nem a metade. Já a gente vai ver aí, ó. E José, ele se apega tanto naquilo que Deus falou quando ele estava ainda na casa do seu pai. Existe um sonho que foi entregue a José. Existe um sonho que Deus dá a José. E ele diz: José, um dia você não estará mais aqui na casa do seu pai, mas você estará no trono reinando, governando. Como seria o processo para chegar lá? Deus não disse. Deus apenas disse: tem uma promessa. Você vai chegar no trono, você vai reinar, você vai governar. Meu irmão, tem coisas que Deus diz para mim e para você, mas Ele não diz como vai ser. Por isso que quando você diz ou conta para alguém, alguém te diz que você é louco, que você é maluco. Olha só, da onde que ele tirou isso? Da onde que ela tirou isso? Só que é lindo porque tem gente que diz assim, que José errou quando contou os seus sonhos para os seus irmãos, porque os seus irmãos não sabiam sonhar, e aí que o erro estava aí. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode contar os seus sonhos para quem não sabe sonhar. Você pode contar os seus sonhos para quem quer o seu mal. Você pode contar os seus sonhos para quem você quiser. Independente do que essa pessoa queira para a sua vida ou ela deseje para você, não vai impedir o que Deus vai fazer. Porque o que Deus tem para fazer, Ele faz e não precisa de ninguém. Porque o que Deus tem para realizar na tua vida, na tua história, é independente de quem não quer que aconteça, de quem não quer ver a sua vitória, de quem não quer ver a sua bênção, de quem não quer ver a sua cura. Ei, em nome de Jesus, conta sim! Conta! Sabe por quê? Deixa eu te dizer, quando eu e você abrimos a nossa boca para contar, quando acontecer, vão se lembrar de que está acontecendo exatamente como você disse. Vão ver que quando te chamaram de louco, agora você não é o louco, porque está acontecendo exatamente como você disse. Porque o Senhor disse para você. Então, meu irmão, para com esse negócio de crente medroso. Crente que diz: eu não vou contar os meus sonhos, eu não vou contar meus projetos. Conta, meu irmão, porque quando acontecer vai virar testemunho. Que medo! Não conta, Esther. Não, eu tenho medo, vão botar olho grande, vão botar inveja. Meu irmão, se Deus disse, se Deus falou, meu Deus do céu, vai acontecer. Querendo o inferno ou não, vai acontecer querendo o diabo ou não. Crente medroso, pastor, ensina sobre isso, hein? Crente precisa parar de ser medroso. José está na casa de Potifar e mais uma vez ele sofre uma injustiça muito grande. José se mantém íntegro em todo momento, em todo tempo. José não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele continua firme no Senhor, amém? Catuca o varão, a varoa que está do seu lado e diz assim, ó, fica firme. As propostas vão vir, as propostas vão chegar. Os pratos de lentilhas vão aparecer.
Os convites vão aparecer. Mas seja como José. Fica como José. Mulher de Potifar, vai pra lá. Eu não vou cair nessa, não. Você é esposa de Potifar, você não é minha mulher. Mulher de Potifar, não precisa me seduzir, porque eu não vou cair nessa. Eu sou um homem de Deus, eu temo ao Senhor. Que se levante nesse lugar mulheres e homens de Deus que temem ao Senhor. Que quando o inferno vier com propostas indecentes, ou vier com propostas que te levam para longe de Deus, você vai se posicionar e dizer: sai da minha frente, porque eu não vou cair. Sai da minha reta, porque eu não vou cair, eu não vou me prostrar. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei o que Ele tem para minha vida. Por conta disso, por causa do posicionamento dele, aonde ele foi parar? Na prisão. Porque a mulher mentiu e disse: ele me agarrou. Agora a injustiça acontece com José. Potifar, lança-o na prisão. Deixa eu te dizer uma coisa: fazer o certo às vezes vai te levar a viver momentos assim. Parece que fazer o errado dá mais certo, sabe? Parece, eu disse. Não estou dizendo que faz. Porque tem muito crente que olha e diz: poxa, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou pagando as minhas contas em dias, mas olha o que me sobreveio. Olha o que aconteceu. E José, ele se posiciona e diz: não vou cair nessa. E por conta disso ele para na cadeia, na prisão. Então às vezes você fazendo certo vai sofrer injúrias. Vai sofrer injustiças. Vai sim. Só que é lindo porque quando ele chega naquela prisão, ele não se comporta mais uma vez como um prisioneiro. Mas ele se comporta como um homem de Deus que sabe que uma hora o Senhor vai se levantar em seu favor. E aí, naquele lugar de esquecimento, de isolamento total, naquele lugar tão perdido, Deus possibilita que ele conheça gente, pessoas que podem tirar ele de lá, mas que acabam se esquecendo de José e deixam para lá. Mas é impressionante porque num certo dia, no momento e na hora certa, o Senhor usa a vida de um daqueles homens que esqueceu de José lá na prisão. 2 anos de silêncio. 2 anos sem respostas. 2 anos esquecido dentro da prisão. Mas naquele dia, alguém se lembrou de José e disse: Rei, tem alguém que pode decifrar o seu sonho? Tem alguém lá na prisão, onde o Senhor mandou colocar tantos outros. Tem alguém lá que pode te ajudar. Reis, manda chamar que o Senhor vai ver. Escute. Você sabe quanto tempo José demorou para receber a recompensa final? Todo mundo aqui sabe que José virou o quê? Governador de onde? De uma terra peregrina, de uma terra que não era dele. Mas ele chegou ao trono. Porque Deus faz assim, Deus pega o escravo e torna livre. Deus pega aquele que está aprisionado e torna liberto. Jesus pega o que está doente e cura. Jesus pega aquele que está escravo, debilitado e coloca alguém exaltado, honrado. Jesus pega alguém que não presta para prestar, meu irmão. Jesus pega alguém que não tem honra alguma para colocar honra sobre ele. Eu não sei qual é o seu estado aqui. Eu não sei como está a sua situação aqui. Eu não sei como está a sua vida aqui. Mas eu quero te dizer, Deus é poderoso para tornar totalmente diferente daquilo que está sendo. Jesus é poderoso para tornar alguém muito poderoso, muito grandioso. Alguém que trabalha como escravo se assentar no trono. Alguém que não governa nada para governar tudo. Jesus faz isso com o ser humano. E José passa exatamente 13 anos. 13 anos da sua vida esperando o milagre. Ah, meu irmão, quantos anos você está esperando
seu? Quantos anos você é capaz de esperar pelo seu com fidelidade, com perseverança, com esperança e fé? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Abraão esperou 25 anos para gerar o filho da promessa. Mais uma coisa eu quero te dizer: Davi, depois de ser ungido a rei, esperou 15 anos até governar toda Israel. Ei, o povo no deserto demorou 40 anos até chegar na terra prometida. Isaac, até que a sua mulher pudesse gerar, a mulher estéril, foram 20 anos de muita oração. Quantos anos você está esperando o seu milagre? Quantos anos você pode esperar pelo seu milagre? E não é só esperar, é esperar com fidelidade, é esperar com retidão, é esperar com perseverança. José entende que tudo que passou serviu para que Deus colocasse e cumprisse exatamente o que Ele prometeu na vida dele. O que você e eu estamos aqui passando hoje é apenas o cumprimento daquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida. Só entende o processo quem entende aonde vai chegar. Sabe? Só vai conseguir sobreviver no processo quem entende quem e onde vai chegar. Quando José nasce, sua mãe coloca o seu nome e ela não podia gerar. Mas o Senhor abriu a sua madre e coloca José dentro da sua barriga. Ela gera e quando ele nasce ela diz: ele se chamará José, que quer dizer Jeová acrescentará, porque ela diz: eu vou ter outro. Jeová acrescentará. Guarde isso. Quando José passa pelo todo o processo de 13 anos, de 17 anos aos seus 30 anos, que é quando ele chega ao governo do Egito, José recebe um novo nome, um nome egípcio. E esse nome complementa o nome que ele recebeu da sua mãe. E este nome egípcio significa vida mais que abundante. Vamos juntar? Vamos juntar. Jeová acrescentará vida mais que abundante. José significa Jeová acrescentará. Eu não sei se você está na escassez. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta. Eu não sei como você está. Mas certamente, no final desse processo, vida mais que abundante te espera. Vida mais que abundante te espera. Jesus. É promessa. É promessa para a nossa vida, para a nossa história. Você de repente ainda está esperando, porque você está no processo. Mas Jesus está dizendo: tem vida. Tem vida mais que abundante te esperando. Ei, tem vida mais que abundante te esperando. E no final das contas, José entende, porque lá em Gênesis 50, 20, ele vai dizer: a mídia bota aqui para mim. Vós bem entendeste, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Está ouvindo? Você está entendendo? O diabo, o inferno está planejando um mal contra você. Seus inimigos estão tentando mal contra você. Mas o Senhor Deus poderoso torna todo este mal em bem. E Ele diz: para fazer como se vê neste dia. Entenda, seu cenário pode não ser um dos mais favoráveis, mas esse bem vai chegar. O bem do Senhor vai chegar contra este mal. E certamente você vai dizer: como você vê neste dia.
para conservar muita gente com vida. O propósito final da vida de José, esse processo todo que ele passa, não era nada mais, nada menos do que salvar vidas, do que trazer livramento para outros. Você está aqui agora e Jesus está livrando lá. Você está aqui agora e Jesus está fazendo lá. Você está aqui agora, está botando a sua fé em prática, e Deus está operando aonde ninguém pode operar. Jesus diz que nós precisamos perseverar. Se você continuar perseverando, certamente a bênção vai chegar. Certamente a vitória vai chegar. Certamente nós teremos dias de milagres, de vitória. E nós, como José, vamos dizer: o Senhor tornou todo o mal em bem, para fazer como está nesse dia, conservando muita gente com vida. Eis-nos aqui, Senhor. A minha casa, Senhor, eis-me aqui. A minha família, Senhor, eis-me aqui. Os meus parentes, os meus amigos. Senhor, eis-me aqui, porque eu sei que através de mim muitas outras vidas serão alcançadas, muitas outras vidas serão abençoadas, muitas outras vidas perseverarão em fé unanimemente. José entendeu. No começo parecia que nada ia acontecer. Os sonhos dados por Deus por água abaixo. Mas no meio do processo, na permanência daquele jovem, ele começa a dizer e entender: agora eu sei o porquê eu passei por tal coisa. Não sei se você que está aqui hoje procura respostas. Eu não sei se você aqui hoje procura milagre. Eu não sei como está a sua situação, mas nós vamos orar. E a sua perseverança em oração, em busca, em adoração, sendo quem você foi para ser chamado por Deus, nós vamos ver um milagre. E uma hora você vai virar e dizer: eu não estava entendendo nada, mas agora estou entendendo tudo. Eu não estava compreendendo como que ia acontecer, mas aconteceu. Se coloque de pé, porque você vai contar o testemunho para a glória de Deus.